Bom dia, meus irmãos. Vamos hoje mais uma vez voltar à nossa exposição em Judas, tá? Vamos estar tratando dos trechos finais dessa epístola, desse assunto tão importante que Judas vem tratando com a gente. Hoje a gente chega no que eu considero o cerne da carta, o auge do que Judas está escrevendo. Ele chegou finalmente no ponto que ele tanto queria chegar. Nós tratamos de diversos assuntos ao longo dessas exposições, do que Judas foi tratando, do que Judas foi trazendo para a gente. Ele começa dizendo que queria escrever sobre determinado assunto, sobre salvação, mas que veio a ele a urgência de falar sobre a batalha pela fé, de uma vez por todas, a batalha pela fé, e isso até o capítulo 3, né? Até o versículo 3. Do verso 4 até o verso 19, Judas ele vem mostrando a personalidade, o modus operandi, como esses falsos mestres que estavam se infiltrando, como eles agiam, quem eles eram, e ele vinha dando marcas dessas pessoas, para que eles pudessem reconhecer, para que eles pudessem saber contra o que eles estariam lutando. Mas o ponto de Judas não era mostrar, por mais que ele tenha dedicado grande parte da carta a mostrar quem eles eram, como eles agiam. O ponto de Judas, a intenção de Judas era chamar aqueles crentes para batalhar pela fé que de uma vez por todas havia sido entregues a eles. E ele chega nesse ponto. Depois de demonstrar tudo isso, ele chegou nesse ponto aqui agora que nós vamos estar trabalhando hoje, ok? E esse ponto, ele vai ser importantíssimo, ele vai ser caríssimo para Judas. E nesses trechos que nós vamos ler e que nós vamos nos aprofundar, a gente vai ver marcas estilísticas de Judas que você viu ao longo da epístola, mas que aqui vai ficar nítido, sabe? Isso foi sendo distribuído devagarzinho ao longo da carta, e aqui vai ficar nítido. Aqui vai ficar claro para aqueles leitores, vai ficar claro para a gente como é que Judas gostava de escrever, qual era o estilo pessoal de Judas e o que ele queria com isso tudo que ele falou até agora. Então esse vai ser o auge da carta para mim, esse vai ser o clímax, é o cerne, é o que move a carta, era a intenção de Judas finalmente. Então nós vamos entrar nesse texto hoje, que vai ser a partir do versículo 20. Mas antes disso, antes da gente entrar de fato no texto, vamos mais uma vez a Deus em oração. Santo Deus, Pai querido, os seus servos aqui, os teus filhos, Pai, já ouviram sobre a tua palavra, já estudaram, já oraram, Deus, e com certeza eles foram abençoados e foram edificados com tudo que foi ensinado para eles, meu Pai. Mas agora te pedimos que o teu Espírito Santo continue agindo, esteja agindo ainda mais firme, mais forte nas mentes e nos corações dos meus irmãos. Que da maneira como essa palavra veio até mim, cortante, Pai, possa cortar o coração deles também, que teu Espírito possa ali edificar, possa ali habitar, possa ali transformar, meu Deus. Continue guiando esse culto, continue sendo conosco, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós entramos finalmente nesse ponto intencional de Judas, e agora ele vai estar dizendo, ele vai estar montando essa força tática que ele queria ali com aqueles irmãos, com aqueles que eram os direcionados da carta, e ele vai estar montando essa força tática, mostrando para eles o que eles deveriam fazer, como eles deveriam se preparar e como eles deveriam contra-atacar, como eles deveriam ir ofensivamente contra os ensinos desses falsos mestres, contra as coisas que estavam se instalando dentro da igreja. E a gente vai estar entrando num contexto aqui próprio de Judas, em que as pessoas, os falsos mestres, os falsos ensinos estavam entrando na igreja, mas não especificamente numa igreja local, mas contaminando toda a fé que eles tinham, contaminando todo o conjunto de doutrinas que eles haviam recebido. Então isso, irmãos, não vai estar servindo somente para a gente se preocupar em proteger a PIB do parque.
mas para a gente se preocupar com tudo o que a cultura vem trazendo, com tudo o que o mundo vem querendo misturar, vem querendo contaminar, vem querendo perverter os ensinos que há muito tempo, pelo próprio Jesus e pelos apóstolos, já haviam sido estabelecidos, já haviam sido firmados. Então, o nosso propósito, o nosso dever é manter pura a Bíblia do Parque, mas os irmãos que não estão aqui, os irmãos que não fazem parte dessa igreja local, os irmãos ou aqueles que estão iniciando uma caminhada, ou aqueles que estão ouvindo coisas que são erradas, coisas que vão contra os princípios bíblicos, isso vale para a gente ir até eles também, para trabalhar nisso também, é para atacar nesse sentido também. Isso serve de prática para a gente. E no versículo 20, ele começa dizendo: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Primeiro, só pegando esse edifiquem-se aqui, eu consigo entender e eu consigo trazer para vocês com certeza que um dos pontos que ele está trazendo é claro, que você tem que olhar para você e que você tem que se fortalecer, que você tem que se edificar, que você tem que fazer parte dessa construção. E aí entra no que eu quero que vocês entendam, que isso entra nessa parte da construção que a Igreja de Cristo está fazendo, no avanço da obra que o reino de Cristo está tendo. Porque o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente lê, e como eu falei na semana passada, na última pregação, nós temos a tendência de olhar para o texto e pensar em mim, e pensar no individual, porque a teologia ocidental, conforme ela avançou de uma maneira, claro, certa de que a salvação é individual. Eu sou responsável pelos meus próprios atos, eu sou responsável pelo que eu faço. Sim, de uma certa maneira isso é verdade, é claro, isso faz parte. Mas no contexto em que Judas está inserido, na maneira que ele procura falar, ele está querendo dizer: edifiquem-se não só você individualmente, mas também edifiquem-se uns aos outros. Nós temos que edificar uns aos outros. E o ponto quando você trata de edificar uns aos outros é que, para que uns aos outros sejam edificados, possam estar edificando, eles têm que estar juntos. Eles têm que viver num coletivo. Eles têm que viver em comunidade. Então já parte do pressuposto de que o cristão que está ouvindo isso aqui, ele vive em comunidade. Ele não abandona a comunhão, ele não fica só no Cristo em casa. Isso não é a realidade para quem Judas está escrevendo. Judas, ele já falou muito aqui sobre os falsos mestres, agora ele está falando para os cristãos, ele está falando para os cristãos aqui sobre como eles devem se portar. E ele está falando: edifiquem-se na fé, na santíssima fé que vocês têm. Essa santíssima fé que ele está querendo dizer aqui é o conjunto de doutrinas que eles haviam recebido, os ensinamentos que eles receberam, começando pelo próprio Jesus e depois estabelecido pelo corpo apostólico, que vinha sendo estabelecido pelo corpo apostólico. Ele está falando daquele conjunto de doutrinas. Vocês têm que se edificar nelas, vocês têm que ter conhecimento delas, vocês têm que saber sobre o que elas tratam. Vocês têm que participar, vocês têm que cuidar uns dos outros, mas vocês têm que saber. Vocês têm que procurar saber, vocês têm que procurar conhecer. Esse conhecimento tem que fazer parte. Não é se você quiser, é uma evidência de um cristão. Ele não está partindo desse pressuposto de que um cristão, ele vai procurar conhecer. Ele vai procurar se aprofundar nessa santíssima fé. E essa santíssima fé é aquela que é única na sua mensagem, que é única no seu poder transformador. É isso que ele está querendo proteger. É esse conjunto de doutrinas aqui, é essa mensagem tão preciosa, tão importante para Deus, que ele quer que a igreja proteja. Que ele quer que esses irmãos conheçam e protejam ela, que batalhem por ela. É isso que ele está chamando aqueles irmãos. E agora, ele fala para esses irmãos: vocês têm que conhecer, vocês têm que se edificar, vocês têm que se fortalecer, vocês têm que estar em comunhão. E aí ele vai dar diretrizes, ele vai demonstrar para a gente, da sua própria maneira, do seu próprio jeito, como ele entende que isso deve ser feito. E eu falo da sua própria maneira, do seu próprio jeito, por quê? Porque até aqui a gente viu que Judas, ele tem uma preferência, ele tem
uma forma predileta de quando ele vai falar das coisas, ele não está necessariamente esgotando o assunto, mas ele gosta de dar exemplos sempre em tríades. Ele fala de 3 em 3. Ele dá 3 exemplos. Não significa que aquilo é o único, que aquilo ele esgotou tudo, que é exatamente daquele jeito apenas que tem que ser. Nós vemos ao longo das cartas de Paulo, de Pedro, dos escritos de João, dos evangelhos, Jesus ensinando que vão ter mais meios. Mas faz parte daqui da escrita de Judas, da personalidade de Judas, escrever em tríades. Faz parte da maneira que ele gosta. Isso aqui vai ficar muito claro para a gente nesses trechos que a gente vai ler hoje. E ele consegue fazer isso, de novo, de uma maneira absurda e totalmente condensada. Porque ele vai trazer assuntos importantíssimos, profundos, mas de maneira condensada. Em 2, 3 frases ali. Ele joga 3 tríades, ele joga uma tríade ali para a gente de assuntos que a gente deve se atentar, que a gente deve prestar atenção. E ele continua aqui, ainda no versículo 20, que ele fala, né? Que vocês devem se edificar na santíssima fé que vocês têm, e a primeira coisa que ele fala vai ser orando no Espírito, depois mantendo-se no amor de Deus, e enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então vocês veem aqui claramente nessa tríade que ele está fazendo, essa tríade de coisas que, como o cristão deve se preparar, e ele ainda, olha de que maneira belíssima, ele inclui nessa tríade, ele cita ainda a Trindade também, porque ele está falando de orar no Espírito, ele está falando de manter-se no amor de Deus, e a gente já viu lá no início, de quando ele fala se manter no amor de Deus, ele está falando do Deus Pai, que é aquele que chamou, e ele está falando de manter-se, de esperar que a misericórdia do nosso Senhor Jesus os leve para a vida eterna. Então, olha como está isso na personalidade de Judas, né? Gravem isso, prestem atenção nessa questão de tríade, porque isso vai servir para a gente um pouquinho mais para frente, tá? Essa ideia de tríade, de como ele trabalha, porque vai ter uma parte do texto que a gente vai ter que ter isso em mente. Mas então ele está deixando isso claro para a gente, ele mostrou a Trindade aqui, de como a Trindade era uma crença firme para os cristãos ali da igreja primitiva, e de como ele está querendo que esses cristãos se preparem para a batalha que está iniciando. E se vocês repararem, esses pontos que eles devem se preparar na batalha que eles vão iniciar, é o fundamental que eles devem ter para a questão da edificação. Porque não poderia só ficar na edificação e falar, vocês conheçam a fé, conheçam, se aprofundem. Mas ele não está falando para a gente que você ter conhecimento, você ter bagagem, você ter carga teológica, não é o suficiente para você batalhar contra esses caras. Para você enfrentar os ensinos errados, os pecados que estão assolando o mundo. Bagagem teológica não é suficiente. Você vai ter, na história da igreja, na história recente, grandes homens no sentido intelectual, que tinham vasto conhecimento, que caíram em pecado. E não estou falando de, eles não podiam deslizar, pecador a gente ainda a gente luta contra a natureza pecaminosa. Não, de homens que se entregaram ao pecado. De homens que deixaram brecha o suficiente para que o pecado se instalasse. E ele está falando, ele traz agora para a gente essa tríade de coisas que vocês têm que manter firmes, unidas, elas têm que estar vivas, ativas na vida de vocês, para que vocês possam lutar e se permanecer firmes contra essas coisas. Então não é só conhecimento, não é só você se armar, mas é você ter uma vida de piedade, você ter uma vida onde você se envolve com Deus, onde você vive para Deus, onde você reflete a glória de Deus. E ele vai começar falando que isso para a gente começa na oração. Na oração, começa você se envolvendo. E ele vai trazer aqui para a gente que vai ser orando no Espírito. E isso talvez possa trazer alguma confusão no tanto de doutrinas que a gente tem, no tanto de coisas que a gente ouve. Pode talvez trazer uma confusão, porque alguns teólogos vão vir dizer e trazer para o texto que orando no Espírito, ele está falando da questão de orar em línguas, de línguas estranhas e tudo mais. E aqui o ponto não é sobre defender ou não línguas estranhas, mas é que o texto não está tratando disso. Quando Judas está falando de orar no Espírito, no contexto em que ele está querendo inserir a gente, ele está querendo falar mais ou menos o que Paulo está falando para a gente em Romanos 8, se não me engano é 8,15, que ele vai falar que o espírito que vocês têm não é espírito de escravidão,
mas vocês receberam um espírito de adoção, um espírito que transformou vocês em filhos, que através dele vocês conseguem clamar Abba Pai. Então ele está falando que quando ele está falando para a gente orar no Espírito, ele está querendo dizer que nós devemos orar tendo comunhão com o Espírito, orar trazendo o que o Espírito quer, trazendo a vontade do Espírito, se relacionando com esse Espírito de Deus. A oração, quando a gente vai orar, ela demonstra muito da nossa teologia, de quem você pensa que Deus é, de quem você pensa que você é, de onde você encaixa os dois. A oração, ela costuma ser uma demonstração muito clara disso. E no PG quinta-feira, a gente estava estudando sobre o texto ali de Atos 4, logo após Pedro e João terem curado o aleijado ali na porta do templo, e eles são presos, e eles são julgados pelo Sinédrio, e o Sinédrio proíbe eles de pregarem em nome de Jesus, e eles saem, a primeira coisa que eles fazem é sair correndo para se encontrar com seus companheiros, com seus irmãos em Cristo, e quando eles se encontram, e ele conta essas coisas, a primeira coisa que eles fazem é orar. E eles estavam num contexto em que a perseguição à igreja estava começando. E a primeira coisa que eles oram não é: Senhor, nos livra da perseguição. Senhor, protege a gente. Senhor, cuida da gente. Seria errado eles orarem isso? É óbvio que não. Não é errado a gente orar pedindo por livramento, pedindo para ser protegido. Mas, olha quão sutil o texto é, que eles oram pedindo: Senhor, nos dá coragem para poder continuar pregando, para poder continuar anunciando. Por quê? Porque eles entenderam que a oração era para refletir o que Deus tinha deixado para eles, era a vontade de Deus que deveria ser realizada. Então eles entenderam isso e eles trouxeram isso para eles. O ponto que eu quero aqui que vocês entendam é que quando ele está orando no Espírito, e Calvino vai dizer que a nossa natureza ela é tão fria, a nossa natureza ela se tornou tão distante que a gente não consegue nem orar, mas a gente precisa ser impulsionado pelo Espírito. Mas a gente precisa ser impelido, empurrado pelo Espírito para poder orar. Então o Judas está trazendo para a gente: é necessário oração. É necessário que essa oração seja no Espírito, no sentido de é a vontade de Deus que está aqui na minha oração. Eu estou orando em harmonia, em compatibilidade com o que Deus quer. E eu só consigo isso se eu souber quem é Deus, se eu estiver edificado, se eu estiver firmado na Santíssima Fé, no conjunto de doutrinas que formam essa Santíssima Fé. Eu sabendo isso, eu consigo orar no Espírito, eu consigo colocar isso em prática. E esse vai ser o primeiro ponto que ele traz nesse texto, para que a gente consiga se firmar, para que a gente consiga se preparar para essa batalha que está chegando. E ele fala: orando no Espírito, e continua: mantenham-se no amor de Deus. Então vai ser orando no Espírito e se mantendo no amor de Deus. E esse se mantendo no amor de Deus, a gente talvez tenha que trabalhar um pouquinho aqui para poder entender o que ele está querendo dizer. Porque se manter no amor de Deus parece óbvio, né? Quem é que entrou no amor de Deus e vai querer sair? Quem é que entrou no amor de Deus e vai querer pular fora? E aqui já começou Judas com a sua carta dizendo que aqueles que foram chamados e amados por Deus. Então ele está falando que é Deus quem trouxe, que é Deus quem me pegou e me colocou dentro desse amor. E agora ele está falando que eu tenho que me manter. E como assim? Ele basicamente está querendo dizer que manter-se no amor de Deus não é uma resposta passiva à ação de Deus. Não é uma postura passiva, mas é uma resposta ativa. Que eu tenho que andar, que eu tenho que me envolver, que eu tenho que conhecer. E falando sobre isso e lendo sobre isso, me vem totalmente à memória o texto de João 15, quando Jesus está falando basicamente com as mesmas palavras ali, que ele vai falar ali, João 15, se não me engano é do 9, a partir do versículo 9 ele vai falar: assim como o Pai me amou, eu os amei. Se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço ao meu Pai e permaneço no seu amor. E eu tenho vos dito essas coisas
para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Então, é mais uma vez Judas trazendo para cá e a gente se relembrando desse texto, que Jesus está usando as mesmas palavras ali, ele está falando sobre a mesma coisa, e ele está dizendo: manter-se no amor de Deus é obedecer aos mandamentos de Jesus. E os mandamentos de Jesus que ele deixou ali, falando sobre esse assunto, é: amem uns aos outros como eu os amei. Então ele está dizendo: você tem que se preocupar com o seu próximo. Você tem que ter urgência com o seu próximo. Você tem que procurar estar com ele. Você tem que buscar estar em comunhão. Não faz sentido, não tem lógica na cabeça de Judas um cristão não estar em comunhão. Um cristão não estar em comunhão, ele está basicamente dizendo que ele está se colocando fora do amor de Deus. E aí, quando ele se coloca fora do amor de Deus, ele está entrando na mesma categoria daqueles que ele veio dando exemplo dos versos 4 a 19. Aqueles exemplos negativos que ele vem dando, de pessoas que se rebelam, de pessoas que causam divisão, porque é essa a consequência que vai acontecer na vida do cristão se ele se colocar nessa posição, se ele não se manter no amor de Deus, se ele não obedecer aos mandamentos de Jesus, que a gente viu amem uns aos outros como eu os amei. Então, a gente trabalhou esses 2 pontos e ele continua: mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. E esse trechinho do texto aqui, irmãos, ele pega a gente de uma maneira que ele está querendo dizer que nós devemos esperar na misericórdia de Jesus Cristo pela vida eterna, que isso deve recalibrar, isso deve trazer para a gente a ideia de recalibrar as nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos valores, porque eles não devem ser medidos pelas dificuldades da semana, pelo que está acontecendo agora, mas que essas coisas devem ser medidas pela eternidade. Essas coisas devem ser medidas, as suas atitudes, os seus valores, as suas decisões devem ser medidas pela eternidade, não pela semana difícil que você está tendo. E não pelas dificuldades que apareceram hoje no seu dia. Porque se for por isso, não tem. Se você fosse basear, se os seus valores forem ser pelas dificuldades daquele dia, você vai apagar aquele incêndio e os meios vão justificar os fins. Aí alguém vai chegar para você: fulano, você não é cristão, por que você está fazendo isso? Mas você não está passando pelo que eu estou passando. Mas quando a esperança na vida eterna é o que te move, os seus valores mudam. Como você encara essas coisas muda. Você passa a entender que essas batalhas que você está lutando, elas já foram vencidas por Cristo na cruz, e você está só esperando a vida eterna que você vai receber pela misericórdia dele. E Judas ainda faz questão de deixar isso claro ali, né? É pela misericórdia dele. Não é por nada que você vai conseguir fazer, não é pela força do seu braço, não é por quanto você consegue andar, não é pelo tempo que você passa de joelho, é pela misericórdia dele. É pela misericórdia dele. Então ele está basicamente dizendo aqui de como a gente deve se envolver com o povo de Deus, de como a gente deve se envolver com Deus e de como a nossa esperança está no porvir. Se essa realidade da esperança do porvir, da esperança da vida eterna, fugir da realidade da igreja, se essa não for a nossa realidade, o que a gente faz aqui não é meramente um complemento religioso na sociedade, mas faz parte da nossa mensagem que Jesus vai voltar, que ele deixou aqui os seus ensinamentos, que ele deixou o seu povo, que ele está reunindo esse povo, que ele está agrupando esse povo, que ele vai voltar para buscar esse povo. Se isso não for parte da realidade da igreja, não tiver ali, cravado nos olhos da igreja, é só um complemento religioso, social que a gente está fazendo. Não serve de muita coisa, não é diferente de qualquer outro ensinamento que a gente vai ver por aí.
Então Judas, ele tratou esses pontos aqui e ele juntou isso tudo e ele falou: vocês têm que estar firmes nisso aqui. Vocês têm que estar em dia com isso daqui. Isso tem que ser vívido, firme na vida de vocês. Porque o que vocês vão enfrentar, vocês não vão enfrentar lutando com armas humanas. Ele está dizendo aqui, você ser totalmente armado, se você não tiver a munição certa, não vai servir de nada isso tudo. Só vai te atrapalhar, na verdade. Porque a luta que a gente tem contra os falsos mestres, contra as falsas doutrinas, contra o avanço do pecado, contra os avanços dessas doutrinas demoníacas no mundo, a gente não luta com argumentos, a gente não luta de maneira humana. Se fosse só por A mais B, ia ser muito fácil, só você provar aqui, que isso aqui é lógico e que isso aqui não faz sentido. Ia ser tranquilo, não ia precisar disso tudo. Mas não é assim que funciona, não é assim que a gente vê as coisas acontecendo no mundo. É como estudando Atos, e lendo algumas coisas. Tem uma pregação de Martin Lloyd-Jones ali em Atos 4 ainda, que, irmãos, a argumentação dele é absurda. Eu falei isso no PG na época, a argumentação dele é absurda e eu não sou nem capaz de tentar reproduzir aquilo de tão bom que é. E ele deixa claro, ele deixa óbvio. Mas mesmo assim, com aquela argumentação totalmente lógica, perfeita, toda montada, amarrada, tem pessoas que ainda continuam não acreditando, tem pessoas que ainda continuam se desviando. Isso mostra que a nossa luta não é dessa maneira, a nossa luta não é com armas humanas, não é só com isso, a gente tem que ter o preparo. Mas sem essa vida de piedade, sem essas coisas que Judas trouxe, a gente tem uma bazuca sem bala nenhuma dentro. Você só está carregando peso. Você só está carregando peso. Não adianta de nada uma bazuca se você não tem a munição para poder estar usando ela. Ela vai te atrapalhar, você não consegue nem bater no outro com o peso que aquilo tem. Até você tentar bater, o cara ou já te bateu ou já saiu correndo. Só vai te atrapalhar. E isso me lembra também quando eu vou pensando nisso, que essas coisas elas têm que estar juntas, elas têm que estar ali, ligadas. É porque vai ser que nem, irmãos, pensa, quem já passou por isso aqui, quando você tem uma laje, e a bendita da laje, ela não está toda impermeabilizada, ela não está perfeitinha ali, e toda chuva que vem, tem algum miserável frechinha, alguma brechinha que fica uma goteira infeliz. E ela só precisa daquilo, só precisa de uma brechinha para poder estar começando a pingar, para poder estragar um rebaixamento, um teto, uma parede ou alguma coisa do tipo. Só precisa de uma brechinha. Se você não estiver totalmente ligado nisso daqui, a batalha que ele está chamando esses crentes para poder lutar vai vir com tanta força, vai ser tanta doutrina demoníaca, vai ser tanto pecado, que esse pecado vai encontrar alguma brecha e vai destruir esses irmãos se eles não estiverem devidamente preparados. E ele entra aqui no verso 22 e 23, que é justamente o 20 e 21, ele está preparando esses irmãos, ele está fazendo essa força tática com os irmãos para poder eles irem, no 22 e 23, colocar em prática. E mais uma vez ele coloca aqui uma tríade para a gente, ele separa em 3 grupos. E talvez os irmãos lendo a Bíblia, ouvindo outras pregações, vocês possam ter alguma confusão, porque vai ter versões da própria Almeida, vai ter versões da King James que não vão ter 3 grupos aqui separados. Vão ter 2. E isso se dá porque os manuscritos que nós temos sobre Judas, existe pelo menos umas 6 variações aqui. Tem pelo menos umas 6 variações e você não consegue chegar e falar, essa daqui, é desse jeito. Mas a gente consegue se aproximar, pelo menos o critério que eu usei para poder falar, não, a NVI acertou aqui, é justamente pelo estilo de Judas. Lembra que a gente começou mostrando e falando, e ao longo do livro você vê Judas falando de misericórdia, paz e amor. E ele vai falar de o povo de Israel no deserto, dos anjos caídos e da rebelião de Corá. Ele vai falar de Caim de Balaão e da rebelião de Corá. Então ele está sempre ali colocando de 3 em 3. E aqui faz total sentido Judas ter colocado 3 grupos também. Faz parte da personalidade dele, faz parte do estilo dele dentro do texto, e é mais fácil ao longo dessa
desse método dos copistas, de tudo mais, de existirem três e alguma coisa eles terem entendido errado e acabar transformando em dois, do que de dois terem virado três. Então, tem muito por esse estilo de Judas e vai fazer sentido também por como a gente vai entender o texto aqui agora, porque ele fala, no 22, tenham compaixão daqueles que duvidam. No 23 é uma da sequência, há outros. Então, 1, tenham compaixão daqueles que duvidam. 2, a outros salvem arrebatando-os do fogo. E 3, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então ele separou aqui em 3 grupos de pessoas que a gente vai estar encontrando, que a gente vai estar lidando na nossa caminhada cristã. O primeiro, que ele fala da gente ter compaixão daqueles que duvidam, a gente pode encontrar facilmente na nossa igreja, facilmente pelo mundo afora aí, novos cristãos que estão iniciando a caminhada da fé e eles têm dúvidas, eles ouvem adventistas falando, eles ouvem mormons falando, eles ouvem testemunhos de Jeová falando, e eles não estão tão firmes ainda na fé. E a natureza humana, o coração humano, ele tende a, de certa forma, desprezar essas pessoas. Isso aqui é tão óbvio, e você começa a não levar a sério, e você começa a deixar ela um pouquinho ali de lado, porque tem muita dúvida, pergunta muito. Irmãos, a igreja ela tem que ser um lugar seguro para as pessoas colocarem suas dúvidas para fora, para as pessoas poderem perguntar. Elas têm que se sentir seguras para poder perguntar. E isso vai acontecer com os cristãos mais antigos que vão estar indo de encontro e virando uma tentação na vida deles, imoralidade sexual, por exemplo. E o mundo começa a falar tanto de... É um absurdo no cristianismo o menino ou a menina ter que se manter casto, ter que se manter limpo até o casamento. Isso não faz sentido nenhum. E aquele menino, aquela menina que cresceu na igreja, que cresceu ouvindo aquilo, começa a ouvir isso lá de fora, começa a ter dúvida. Ou entra para a faculdade, começa a ouvir um monte de coisas e começa a ter dúvida. E Judas está chamando a gente para ter compaixão com essas pessoas, para você poder sentar com elas e conversar, para você chamar elas, vem aqui em casa tomar um café, vamos conversar sobre tal assunto, vamos tratar sobre isso. Você ser amoroso, não é você dar um checklist mecânico, você tem que viver assim, o cristianismo tem que ser desse jeito. Não, é você explicar com todo amor, com toda a piedade, mostrando nessa única mensagem, nessa santíssima fé, que tem a única mensagem que transforma, que molda, que reanima, que reaviva. Através dessa mensagem, você com compaixão alcançar esses irmãos. E ele traz outros aqui, salvem eles, arrebatando-os do fogo. Então ele está falando daquelas pessoas que ouviram aquelas doutrinas e ficaram balançadas de verdade, elas não estão em dúvida. Elas ficaram balançadas de verdade. O que aquele pregador está falando na internet faz sentido. Não é da maneira que vocês estão ensinando aqui na PIB do parque. O que aquele pregador está falando faz sentido. Para essas pessoas que estão começando a dar brecha, que já estão ali brincando com fogo, você tem que... Judas está falando, você tem que ser um pouco mais enérgico. Ele em nenhum momento fala que você não tem que mais agir com misericórdia, com amor, mas ele está falando, você tem que ser enérgico, você tem que pegar aquela pessoa pelos ombros, sabe, balançar e olhar nos olhos dela e falar, o que você está fazendo é sério demais. Mas você se juntar com ela, você colar com aquela pessoa e ensinar mais com urgência, porque você vê que o linguajar de Judas aqui é urgência, fala, salvem-os, arrebate eles do fogo. Eles ainda têm esperança, ainda há salvação para eles. Então não é porque fulano agora ouviu aquele pastor que só fala besteira na internet e agora não está falando que o cara diz está fazendo sentido, está certo, então deixa eles para lá. A consciência é deles. Não, ele está falando, salvem eles, vai até eles, arrebate eles do fogo, toma eles da condenação para a qual eles estão caminhando. E o terceiro a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aqui, irmãos, eu entendo até que Judas ele não está falando dos falsos mestres em si, daqueles caras que encabeçam essa rebelião contra as doutrinas de Deus, mas daqueles que já ouviram, já aceitaram e estão vivendo naquela prática, e estão trazendo aquilo para a vida deles.
Ele está falando, vocês ainda têm que se aproximar com misericórdia, mas com temor. Vocês têm que orar por eles, vocês têm que continuar ensinando a eles, mostrando misericórdia, mas com temor. Porque o pecado que derrubou eles pode derrubar você também. Lembre-se sempre disso, irmãos. Não tem um pecado que meu irmão possa cometer que eu também não vá ser capaz. Eu não tenho que julgar para falar, olha só, aquilo ali que a fulana fez, aquele mal não chega até mim. Eu posso ter outros problemas, mas aquele dali não. E você trata com desprezo, né? Aquele pecado também, se aquele irmão conseguiu fazer, você também consegue. Se aquela pessoa conseguiu, você também consegue. Para fazer esse tipo de coisa, para pecar, para se rebelar contra Deus, consegue. Então ele está falando com misericórdia, mas com temor, odiando até as roupas contaminadas pela carne. Ele não está falando, você tem que odiar aquela prática, você tem que ir contra aquela prática, você tem que repudiar aquela prática. Aquela prática é inimiga da sua fé, você vai detestando aquela prática, mas pela pessoa, pela alma, você vai com misericórdia. E eu queria tentar traçar, pedir só mais um minutinho para os irmãos, para tentar mostrar na maneira prática uma história que eu vou contar aqui para vocês, que a história não é sobre mim, eu sou um personagem da história, estou inserido na história que eu conversei com alguns irmãos aqui da igreja há pouco tempo, porque ela veio, e esse texto veio de impacto a isso tudo. Como os irmãos sabem, há um pouquinho mais de um ano, eu venho trabalhando, a igreja vem sendo representada aqui no centro de reabilitação, né, no Mocrivia, e nesse centro de reabilitação, quando comecei a trabalhar, foi porque eu enxerguei aquelas pessoas precisam, aquelas pessoas estão lá de coração aberto para poder ouvir a palavra. Elas lutam contra coisas pesadas, contra coisas seríssimas, elas têm um passado, elas têm um background muito forte nas costas delas, e elas se colocaram, eu quero lutar contra isso. E eu vou me internar aqui, e eu vou ouvir a palavra aqui. Só que aquele centro de reabilitação, ele não tem um capital próprio, ele depende de doações. E, infelizmente, muitas das doações que chegam, a grande parte, é de igrejas com uma teologia péssima, terrível, e aqueles irmãos estão diariamente expostos àqueles ensinamentos. E quando eu comecei a ir lá, a frequentar, eu falei, não, eu tenho que ajudar, financeiramente eu não consigo, mas eu tenho que ajudar aqui com o que eu posso, que é pregando a palavra, pregando o ensinamento correto, para poder fazer com que esses irmãos se convertam de verdade, não saiam daqui achando que é uma coisa, chegar lá fora e vai cair de novo. E desde o início, eu juntei com um interno que estava lá, e eu estava orando com ele, eu estava acompanhando ele, e eu fiquei de março até outubro, acompanhando em oração, lendo a palavra, vendo como é que esse irmão estava, como esse homem estava, aquele tempo todo. Chegou em outubro, minha vida ficou um pouquinho nublada ali, né? O meu avô faleceu, foi uma questão de 2, 3 semanas. Meu avô faleceu, eu casei, foi a minha formatura em São Paulo, então eu praticamente não parei em casa, eu não dei atenção para quase nada, e quando eu voltei, aquele homem já não estava mais lá. Não me falaram, assim, eu não tenho contato com ele, tipo celular. O único contato que eu posso ter com eles é lá dentro. E se alguém quiser falar familiar, tem que falar com o pastor responsável. Então, a gente não trata, por exemplo, eu não tinha como saber se eu não fosse lá ou se o pastor não me avisasse. E eu pensei, cadê fulano? Eles falaram, não, fulano desistiu, fulano saiu. Eu falei, mas caramba, estava tão próximo, estava aqui há tanto tempo, estava tão perto, sabe, de chegar aquele período que a gente entende lá de maturidade e tudo mais, mas enfim, não tinha contato, não tinha como falar com ele, vida que segue. E esse início de ano agora, eu comecei a ir trabalhar de ônibus, eu comecei a ir trabalhar ou carona ou ônibus, eu vou andando até o ponto, enfim, eu estou ali numa manhã, esperando o ônibus para poder ir trabalhar, e está esse cara vindo, está ele com uma mochila rosa, andando 7 horas da manhã, lá pela cerâmica, está ele passando, e eu estava de um lado da rua, ele estava no outro. Irmãos, eu normalmente não faria isso, não era da minha. Com qualquer irmão, vocês não se ensinam, eu só ia fazer, opa, e aí eu vi aquele homem falando, eu parei na frente dele. Eu atravessei a rua, eu parei na frente dele. Eu falei, o que houve? Aí ele, varão, não sei o que, começou a falar. Eu falei, não, tá bom, tudo bem, o que houve? Aí ele, então, varão, num daqueles que você não foi um pregador de tal igreja, e ele estava lá pregando, e ele falou, vocês não têm que aceitar miséria, não.
Vocês, como filhos de Deus, vocês não podem aceitar miséria, vocês não podem aceitar qualquer coisa, vocês têm que viver no melhor desse mundo, vocês têm que aproveitar tudo isso, vocês foram criados para isso. E aí ele falou que ele entendeu e deu um estalo na mente dele, porque lá, onde eles dependem só de doação, ele estava lá 8 meses e ele comeu carne só por 2 dias, o ano inteiro. O resto do ano era quase todo dia frango ou fígado. E que o cara falou para ele não pode aceitar miséria. E aí ele pensou, eu vou sair, vou ficar aqui não vou ficar aceitando só comer isso não, eu quero comer carne. Tá. Ok, aí ele foi até esse cara que estava pregando e falou, mas o meu problema, sabe, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca matei ninguém, eu tenho só esse vício aqui que me perturba. Aí o cara falou, não tem problema, quando te der vontade de usar isso, você faz uma corrida. Você vai na rua e faz um exercício, a vontade vai passar. E quando você vê, você nem vai estar sentindo mais vontade de usar isso. E, irmãos, aquilo foi tomando conta de mim. Eu estava quase pegando aquele homem, pegando ele pelos ombros e balançando ele. Mas esses dois se enquadram aqui. Porque ele foi um homem que ouviu uma doutrina totalmente errada, uma doutrina demoníaca, e ele falou, o que ele está falando não faz sentido. Percebem como isso está na prática, como isso atinge realmente os homens? Isso faz sentido. Ele entendeu, isso aqui faz sentido, realmente. Então tudo que eu estou passando aqui, tudo que o Mateus e os outros meninos pregaram ao longo do ano, esquece, o que esse homem aqui falou nesse dia faz sentido. E aquele homem que pregou isso para ele, se encaixe nessa terceira posição aqui, porque ele não é um falso mestre. Você vai conversar com ele, você vai falar com ele, você vai falar, ele não é um falso mestre, ele não tem cabeça para isso. Ele é só um tonto que está pregando esse monte de coisas erradas por aí. E tem que ser, irmãos, tem que ser com misericórdia, porque a vontade que você tem é de você vai odiar o que ele está pregando, você vai odiar o pecado dele, mas você tem uma vontade enorme de querer esganar ele também. Por isso que é com misericórdia, mas com temor, porque o que ele está pregando pode alcançar o meu coração, pode alcançar o coração de vocês. E ele não está chamando, Judas não está chamando o pastor Leonardo, Judas não está chamando os seminaristas, não está chamando a liderança da igreja para poder batalhar nisso daqui. Ele está falando com a membresia, ele está falando com os leitores deles, com aqueles que recebiam. O que Judas está fazendo aqui não é uma carta pastoral direcionada somente para pastores, somente para pregadores. Ele está falando com todo cristão, todos vocês que ouviram Jesus, receberam Jesus, confessaram Jesus como único e Senhor Salvador, vocês têm essa responsabilidade aqui também. Isso vai fazer parte da vida de vocês. Vocês vão encontrar isso tudo. Vocês têm que se manter preparados. A ideia de manter a primeira igreja batista do Parque Alvorada firme não parte só firme doutrinariamente, pura doutrinariamente, não é só dever do pastor, não é só dever da liderança. É dever dos irmãos, é dever da membresia, é dever da congregação. Vigiar, porque a igreja pura de hoje, ela é capaz de ser a igreja herege ou herética de amanhã. Então Judas está alertando esses irmãos a isso aqui, e ele está falando, tem que agir. Isso aqui a resposta é ativa. É uns pelos outros, é uns com os outros, é uns aos outros. E tudo isso com a piedade, com o relacionamento com Deus, se envolvendo com Deus. Amém? Vamos mais uma vez a Deus em oração? Pai Santo, Senhor, Tu sabes que os nossos tempos eles não são fáceis, Deus. O Senhor vê as dúvidas que surgem, os falsos ensinos, as seduções, Pai, que batem na porta da igreja e também batem no nosso coração, Senhor. Nós não queremos ser cristãos distraídos, Pai, nós queremos ser gente que se edifica na Tua palavra, meu Deus. Nós queremos ser Teus filhos que oram de verdade, com o coração aberto, que permanecem no Teu amor, mesmo quando tudo empurra para longe, Pai. Pai, nos ensina a reagir como o Senhor quer. Não com orgulho, não com medo, mas com misericórdia e amor, Senhor. Guarda-nos, Senhor, na Tua palavra, faz de nós uma igreja firme,
uma igreja em pé, mas não em pé na nossa força, mas na tua força, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.